Bom dia, meus amigos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada toda a sua vida, preencha todos os espaços do seu ser e da sua casa. Como de costume, eu gosto sempre pela manhã fazer meu devocional, de ler a Bíblia, de estudá-la, porque não há outro livro maior, não há outra fonte maior de sabedoria do que a palavra de Deus. Não é à toa que é do livro mais lido em todos os tempos, independentemente da sua religião, se você é ateu, se você é católico. O fato é que a Bíblia é a maior fonte de ensinamento, de instrução, que apesar de muitos não recorrerem a ela para terem uma vida mais feliz. Se nós compararmos a Bíblia com outros contos, porque a Bíblia não é conto, não é fictício, ela é de fato histórias que a ciência concorda que foram relatos históricos acontecidos, mas ela se compara, no que compara a ela de outros livros de conto, de história, de romance, é que a Bíblia ela não esconde, não omite os erros humanos. É por isso que ela deve ser o nosso manual, o manual do ser humano, porque embora ela seja um livro divino, espiritual, ela não omite as falhas dos homens. Ela não passa mão na cabeça dos homens que falharam, que pecaram. Pelo contrário, ela revela, ela mostra todas as atitudes erradas dos homens e as suas consequências. E também mostra como é que Deus age, revela como é que Deus age com esses tipos de pessoas, como é que Deus age com o erro humano, porque nós somos falhos, nós somos possíveis a falha todos os dias. É por isso que nós recorremos à Bíblia, porque ela tem muito a nos ensinar pelos erros de homens do passado. E aqui eu estou continuando a leitura em 1 Samuel, capítulo 13, que vai falar sobre a guerra entre Israel e os filisteus, logo após de o povo escolher um rei que estivesse diante a ele para tomar as atitudes, agir por eles. Só relembrando que antes disso, como sempre foi, o governo era teocrático. O que seria isso? Era o próprio Deus liderando o povo. Não existia um rei na época que dirigisse o povo. Mas, aqui é um ponto muito importante, pelas consequências e pela influência das nações vizinhas, o povo viu que as nações vizinhas, que eram pagãs, elas tinham-se um rei forte, um rei de guerra, que estava à frente da guerra, das batalhas. Então, a nação de Israel, a nação, o povo de Deus, ela também queria um homem, um líder que estivesse à frente. Visto que Samuel, o profeta do Senhor, já estava velho e ele era o único contato que o povo tinha, que era Deus, falava diretamente para o seu servo, para o profeta Samuel, e o Samuel passava para o povo. Mas como Samuel já estava velho, e a Bíblia diz que os seus filhos não andavam no caminho dele, então o povo decide, sendo influenciado pelas nações vizinhas,
a pedir um rei. Mas tem um porém aqui, outra situação, outro ponto importante. Não era qualquer rei. O povo ele escolheu um rei que se adequaria às suas condições. Ou seja, o povo ele queria um rei segundo os seus olhos. E como era esse rei? Era um rei bonito, um rei alto, um rei forte, um rei preparado na batalha, na guerra. Isso era a visão do povo e também a nossa visão. Um ponto importante é que nós seguimos o que nós vemos. A nossa visão, a nossa fé, a nossa segurança está naquilo que vemos, na maioria das vezes. É aí que nós quebramos a cara. E apesar disso, embora esteja acontecendo tudo isso, o povo pedindo o rei, o que acontece? Deus permite o rei que o povo queira e escolhe quem? Saul. Saul era esse rei. A Bíblia diz que Saul não existia outro homem igual a Saul, homem alto, bonito, preparado em guerra, mas pela escolha do povo. E Deus escolhe diretamente Saul como rei, segundo o coração dos homens. É aí que nós quebramos nossa cara. Se nós formos escolher segundo as nossas próprias decisões, os nossos próprios meios, é por isso que muitas dos nossos problemas poderiam ser evitados se soubermos como de fato escolher. É por isso que a Bíblia vai trazer esse relato aí, e aqui é uma aprendizagem muito grande para nós. É por isso que eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela tem pepitas de ouro que nós cavamos e aprendemos e aplicamos na nossa vida para que possamos ser mais sábios. Então a Bíblia diz que Deus permite, sim, que Saul se ascendesse ao trono, mas nós sabemos as consequências disso. Quando um homem é levantado pelo povo e não por Deus, aí vai haver problemas. Foi o que aconteceu. Saul, ele no início, a princípio, era um homem bom, um homem decente, um homem que guardava seus princípios. Mas a partir do momento que ele deixou de olhar para Deus e tomar suas próprias decisões, pior, pelas decisões do povo, foi influenciado pelo povo, ele começou a desvanecer no seu governo, ele começou a se perder. Olha aqui que ensino importante para as nossas vidas. Quando deixamos de olhar para aquele que tem a solução dos nossos problemas por meio do ensino das Escrituras e tomamos decisões precipitadas e tomamos decisões por nossa própria conta, porque o homem ele é falho. E com isso as consequências dos nossos erros terão que ser pagas. O erro de Saul foi esse, de desobediência. Ele se moveu por conta própria, ele foi facilmente movido pela ação do povo. Então é esse ensino que hoje eu estou aprendendo aqui. Eu quero passar para vocês, se caso isso sirva também de ânimo, ou instrução, ou incentivo mesmo de você ler a palavra de Deus, de buscar respostas nela. Então o erro de Saul foi esse, de confiar em si mesmo. E apesar de multidão, de guerra, apesar de um exército vir contra Saul, nós temos muito relato na Bíblia que vai falar sobre isso, de multidões. Mas o que a Bíblia diz? Que não devemos ter medo. Olha o que aconteceu com o rei Josafá.
que ele estava cercado de um grande exército, mas ele não perdeu a fé. O que foi que ele fez? Ele foi consultar Deus por meio da oração e do jejum. E ele diz assim: olha só a oração desse homem. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão prontos, estão voltados em ti. Ah, meu irmão, essa oração de Josafá, um rei, mas é que ele se humilhou, dizendo que não tinha possibilidade, não tinha condição de vencer tamanha multidão, se não fosse pelo Senhor. E ele confessa que os seus olhos, sua força está nele. Olha o que diz em Provérbios. Provérbios também ele vai falar sobre isso. Provérbios 3 e 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Foi isso que Saul fez, irmão. Ele confiou mais em si, confiou mais na sua postura como rei, na sua, tem uma palavrazinha, na sua reputação como rei, e fez o que o povo quis, e foi influenciado pelo povo e não confiou no Senhor. Por isso que a sua queda como rei, por isso que a sua rejeição foi tamanha, foi tal que Deus o rejeitou como rei. E aí ele vai levantar outro rei segundo o coração de Deus, ou seja, agora segundo a escolha de Deus, não segundo a escolha do homem, Davi. Um homem que, apesar de tudo, dos seus erros, ele confiou no Senhor, ele obedecia a Deus. Amém? Fique com essa palavra, que essa palavra possa nos ajudar, possa ser uma fonte de alegria e de motivação nas nossas vidas, nossos problemas cotidianos. E confie em Deus. Por maior que seja a luta, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, saiba que o Senhor está conosco. É assim que eu creio. Amém?